Estamos com um novo cenário criado pelo artista baiano Vinícius S.A. Ele está aqui com a gente. Boa noite, Vinícius S.A. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Então você é uma sociedade anônima? Não, eu sou Silva de Almeida. Silva, da família da Chapada, da região da Chapada Diamantina do Sertão, e Almeida, da região do Recôncavo, da Bahia. Mas quando eu falo S.A., eu falo dessa coisa contemporânea, dessa virtualidade das coisas. E S.A. acaba se tornando um código que eu uso por ter nascido nessa época, dentro dessa realidade. Certo. E esse trabalho que está aqui no estúdio se chama Lágrimas de São Pedro, Acalento ao Sertão Nordestino, e integra um projeto maior que você intitulou de Que Invencionice. Você comentou comigo que essa era uma expressão que seu pai costumava usar? Quando criança que eu fazia as invencionices, meu pai se aproximava sempre de mim e usava esse termo. Então eu usei ele para intitular um projeto que é composto de 3 instalações, onde eu uso vidro líquido e reutilizo materiais do cotidiano para a construção de linguagem visual. E quais eram as invencionices que você fazia? Eu fazia coisas diversas, desde traves de futebol, barraca para criança, coisas por morar numa região onde tinha muita construção civil. Com essas sobras, eu e meus amigos brincávamos muito para construir objetos de recreação. Posteriormente, em contato com a aldeia hippie de Arembepe, eu comecei a enxergar o lado artístico dessa minha reutilização. E aí uma coisa que eu terminei levando para meu lado artístico hoje, que uso, e herdei mesmo essa coisa da reutilização de materiais. E foi uma infância aqui em Salvador, né? Infância uma rica. Infância em Salvador, uma infância muito densa, de experiências mesmo, inclusive no que se refere a técnicas, mas tive uma vivência muito grande no sertão e com a falta d'água, né, e o que ela produz. Sei. E o que ela significa, né, para esse povo que sofre muito com isso. Depois a gente fala um pouco mais sobre o conceito do trabalho, mas esses trabalhos da série Que Invencionice, eles receberam menções, ou seja, foram reconhecidos em salões regionais e também na Bienal do Recôncavo. Parabéns, Vinícius. Você é um artista ainda jovem, né? Tem 23 anos e já tem um trabalho reconhecido. Sim. É um trabalho que é reconhecido aqui na Bahia e que eu estou cada vez mais procurando encontrar o meu espaço, né? Minha primeira exposição aconteceu há pouco menos de 2 anos, então eu acho que nesse tempo eu tenho produzido muito e para tão pouco tempo de carreira posso dizer que sim, está sendo reconhecido e eu estou muito feliz, mas é à custa de muito trabalho. E você estuda na Escola de Belas Artes, não é isso? Isso, na Escola de Belas Artes da UFBA, e ingressei lá em 2004. Sei. E desde lá que eu estou produzindo aí e estou tentando entrar nessa cena, né? E estudou geofísica antes, né? Que é uma profissão que envolve muita matemática, né? Eu cheguei aqui no estúdio para conversar com o Vinícius, quando ele estava montando aqui o cenário. Ele estava fazendo muitos cálculos, muitas contas, quer dizer, para conseguir esse efeito visual que a gente está vendo aqui, é necessário muita matemática, não é, Vinícius? Eu diria que é necessário geometria espacial, porque quando nós tratamos de um trabalho tridimensional, precisamos pensar em causar um efeito, nesse caso aqui, onde não fiquem buracos. Então eu tenho lógica, eu trabalho em cima da lógica e da geometria aqui para dividir de forma que fique equilibrado no espaço. E essa coisa do cálculo é presente realmente na minha obra, que eu sempre uso da matemática e da geometria. Inclusive lá na Bienal do Recôncavo eu concebi um trabalho que ele começou a pingar no primeiro dia, e a minha proposta era que caísse a última gota no último dia, que infelizmente não deu certo. Os cálculos não deram certo? Não deram certo porque eram 3 meses de Bienal, mas que isso abre também pesquisa para novos experimentos, e é isso. Eu acho que as intenções sempre são, né, podem caminhar, as coisas podem andar, e isso não me tira o estímulo para fazer novos trabalhos nessa série de falar sobre tempo e arte, que é uma coisa que eu acho que eu ainda tenho que mostrar. Explorar mais coisas, né, sobre essas questões, certo? E o Luiz Freire, né, que é um doutor em História da Arte, ele pontuou uma coisa interessante em relação a esse trabalho que está aqui no estúdio, que ele consegue combinar estética e conceito, que isso é uma coisa rara na arte contemporânea, né?
normalmente a gente vê trabalhos com uma conceituação interessante, mas com uma solução visual que não impressiona como o seu trabalho, né, Vinícius? O que você acha dessa opinião do Luiz Freire? Eu acho que eu busco isso. Eu busco também fazer uma arte que, antes de conceber um trabalho, me pergunto muito se qualquer um que vai ver aquele trabalho vai entender. E eu busco isso mesmo. Eu busco a união da matéria com o conceito, no sentido de que minha obra, eu busco que ela seja entendida, né? Desde a pessoa que não tem formação nenhuma na arte, até a pessoa que já tenha uma bagagem, uma carreira. Então, na verdade, eu procuro mandar para o visual o que atingir todas as massas, em uma linguagem direta. Porque quando a gente vê o trabalho e a gente pensa no título, né, que é o Lágrimas de São Pedro, Acalento ao Sertão Nordestino, a gente entende imediatamente do que você quer tratar, que é da seca do Nordeste, né, Vinícius? Agora, você falou que teve uma vivência no Nordeste, agora esse trabalho chega num momento interessante, né, em que a gente vive uma seca muito maior, uma seca que é planetária, né, quer dizer, mais de 1 bilhão de pessoas no mundo sem água, né, e as previsões são assustadoras. Sim. E essa obra não existe sem título. O título é que leva o espectador ao caminho que eu pretendo atingir, né? Que é justamente o do ciclo da água e muitas vezes da necessidade que o povo sertanejo tem da chuva. Por quê? Porque o governo ainda não descobriu uma maneira correta de levar água a esse povo. Então, quando eu falo isso, eu falo dessa minha vivência que eu tive com a família lá da minha família na região da Chapada Diamantina, que é uma região muito seca, e eu tive uma vivência nesse município, onde eu via muita coisa, muitos efeitos causados pela falta de água mesmo, de ter que buscar água em jumento, voltar e ser aquela coisa de não ser uma água potável. Então eu acho que quando eu levo esse título, o espectador vai e pensa na problemática da água, né, e o que a falta dela produz. Obrigada, Vinícius, pela sua presença. Foi um prazer. Boa sorte para você na sua trajetória. Tá ok. Tá. Boa noite. Obrigado ao pessoal do IRDEB. Eu agradeço pela oportunidade. E quero licitar nomes de apoiadores da obra, que é a Prefeitura de Salvador, através da Secretaria de Serviços Públicos, e a Metalúrgica GL, que estão sempre me apoiando no que podem e no que eu posso produzir. Eu estou sempre solicitando esse pessoal e eles estão sempre apostos. Tá bom. Obrigada, Vinícius S.A. Até a próxima. Boa noite. E ainda, né?